Bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Bom dia, Dilaine, que delícia ver aqui você, esse rostinho perseverante na busca pelo Senhor. Bom dia, Fernanda, bom dia, Priscila. Que alegria poder estarmos juntas ao redor da palavra de Deus, este movimento que nos une. A palavra de Deus é o próprio Deus, é o movimento de Deus em nossa direção. Bom dia, Graça. Bom dia, Aline Jesus. Bom dia, Isa. Deus abençoe. Flaviane, um beijo, um cheiro nesse neném gostoso que tá aí, das meninas. Deus abençoe vocês. Bom dia, Neguinha. Bom dia, Leila. Bom dia, Heloísa. Deus abençoe. Quanta gente de Deus já chegando, né? Quanta gente com sede de Deus. Bom dia, Claudinha. Bom dia, família de fé. Vamos dar início à nossa sexta-feira, segunda sexta-feira do mês de janeiro, o melhor ano da nossa vida, deixando com que o Espírito Santo hoje venha preenchendo o nosso coração, nos convencendo de que somos filhos e filhas amadas de Deus. Porque é isso, é o Espírito que nos convence de quem nós somos. A gente muitas das vezes cai no esquecimento. Com facilidade a gente esquece quem a gente é, qual a nossa missão, quem é Deus. A gente vai lembrando o que é mais atual. A gente vai lembrando o que está mais fresco, né, na nossa vida. E a gente vai esquecendo as verdades que nós precisamos nos apoiar. E a grande verdade é dada muitas das vezes pelo Espírito Santo, esse Espírito que nos provoca, esse Espírito que nos anima, esse Espírito que nos põe de pé. Por isso acolha o Espírito Santo que está em você pela força do seu batismo. Diga, seja bem-vindo, Espírito Santo. Você é capaz de acolher o Espírito Santo nesta manhã? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Declare isso para você. Que bom que eu tenho a tua companhia dentro de mim. Que bom, Espírito Santo, que independente do que está acontecendo, você, o Senhor, está dentro do meu coração. Diga isso para o Espírito Santo. Independente se eu tenho dificuldade com saúde, dificuldade na minha casa, independente se eu não estou bem, se eu estou de bom ou mau humor, o Senhor está aqui. Que bom, Espírito Santo, que é o Senhor que me envolve nesta manhã. Acolha o Espírito Santo. E você pode dizer, Danos, mas eu não estou sentindo nada. Não, você não precisa sentir. O Espírito Santo é uma verdade que não está envolvida em sentimento. Ela é uma verdade. Independente se você acredita ou não, Ele está fazendo na tua vida. Independente se você está sentindo ou não, Ele está aí dentro do teu coração. Você que é batizada, você que é batizado, independente do que você está sentindo, raiva, ódio, independente, Ele está aí. Vendo tudo, participando de tudo. Nossa, que vergonha, né, gente? Então, Ele tá aí. Independente se você está enrolada, independente se você está certa, independente se você está com uma vida bagunçada, independente se você está com uma vida ordenada, o Espírito Santo tá aí. Então, seja ousada nesta oração da manhã e diga assim, Espírito Santo, que bom que você está aqui. Seja ousada e seja com fé. Diga, Espírito Santo, que bom que você está aqui, porque independente de como hoje as coisas estão, o Senhor está aqui para me ajudar. Diga isso, seja bem-vindo, Espírito Santo, acolha Ele. Acolha, independente se você sente alguma coisa ou não, mas acolha o Espírito Santo, porque Ele está aí. Essa é uma verdade, isso é real, isso é autêntico, isso é verdadeiro. Independente se você acredita ou não, Ele está aí. Independente se você está sentindo ou não, Ele está aí. E no decorrer da sua vida, é Ele que vai te trazendo a consciência de que você é filha de Deus. De que você é filho amado de Deus. É Ele. Quanto mais próximo do Espírito, mais convencidos de quem nós somos, Ele vai nos ajudando nesse grande e maravilhoso caminho. Amém? Acolhendo o Espírito Santo, acolhemos uns aos outros, essa família maravilhosa, essa família de fé. Andréa Frois, bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, meninas de Deus. Que bom estarmos juntos nesta manhã, amém? Antes da gente começar,
eu gostaria de trazer um trechinho do Caminho, o livro que nós estamos lendo como propósito para este mês de janeiro, no nosso direcionamento espiritual. E tem um trecho aqui, bem no comecinho, eu tô lendo todos os dias o livro Caminho para eu conseguir. Eu tô lendo na faixa de 8 páginas, 6 páginas todos os dias. E aí ele diz assim, o título é Presença de Deus. O número do Caminho, quem está com este livrinho, é o número 266. Ele diz assim, não tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. Não tome nenhuma decisão sem antes colocar diante de Deus, diante dele, tudo o que está acontecendo e perguntar para ele qual decisão você deve tomar. Um conselho de São José Maria Escrivá. E em seguida, no número 267, ele diz assim, é preciso convencer-se de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado e está como um pai amoroso que quer mais cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer os seus filhos. Olha isso daí. Ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando-nos. Isso é o que São José Maria Escrivá vem dizer. Nossa Senhora, eu ia trazer uma citação, mas eu quero falar dela, né? Nós estamos aí andando de mãos dadas com Nossa Senhora. Que bom, Terê Ramalho, que você está marcando vários trechos deste livro, porque esse livro é para isso mesmo. Nossa Senhora tem uma parte na palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, que diz assim, que ela guardava tudo no coração. E ontem, o meu esposo me questionou. Eu queria partilhar isso rapidinho para a gente já ir pegando o nosso direcionamento, já está aqui para a gente fazer a nossa oração. O Elis questionava assim, o que você entende quando você escuta essa palavra? Guardar tudo no coração. E aí eu parei e falei assim, olha, para mim, guardar tudo no coração é sempre lembrar o que está dentro do meu coração. Eu guardo, mas eu sei o que está guardado. E eu só guardo aquilo que para mim é importante. Então, para mim, guardar no coração é sempre eu memorizar, trazer na minha memória aquilo que é importante. É como se eu rezasse ou lesse até mesmo a palavra de Deus, mas várias vezes eu tentar lembrar o que Deus falou comigo, o que Deus realizou em mim, e eu não me esquecer. Guardar tudo no coração, para mim é isso, né? Eu dizia para ele, e aí ele falou assim, mas é isso mesmo, né? Por isso que a gente faz oração na Lexio Divina, que a gente faz a leitura, depois a gente faz o quê? A meditação. Quem medita consegue guardar mais coisas no seu interior. Quem consegue meditar consegue guardar mais coisas dentro de si. A pessoa que só lê, ela não consegue absorver. A leitura muitas das vezes nos leva à informação. Mas o que Deus quer fazer em nós é nos dar conhecimento, experiência. Porque a experiência não nos deixa esquecer. A leitura, muitas das vezes, ela cai no esquecimento. Mas quem tem experiência, não. Quem vive uma experiência, vive aquilo muito dentro de si. E é isso que Deus quer que a gente tenha com Ele. Experiência. E que a gente saiba guardar tudo no nosso coração, como Nossa Senhora. Então é importante, muitas das vezes, quando a gente faz alguma leitura de algo que nos marcar. E às vezes, várias vezes, repetir aquela frase, repetir aquele trecho durante o dia. Se vocês vierem aqui em casa,
vocês vão ver que tem sempre um bilhetinho, sabe? Espalhado pela casa. Não é que eu sou esquecida, é que eu não quero realmente esquecer do que para mim é importante. Então, perto da pia, perto do meu banheiro, nas minhas gavetas de roupa, tem sempre um bilhetinho. Para que a hora que eu abrir, eu lembrar daquilo, porque eu quero memorizar. Não é uma decoreba, é uma memorização de algo que para mim é importante. Eu não estou só decorando um versículo bíblico. Não, eu estou trazendo esse versículo para dentro de mim. Então eu preciso hoje, durante todo o meu dia, lembrar que Deus está perto. Que Deus está comigo. E toda decisão que eu precisar tomar, eu preciso levar diante dele e tomar a sua opinião. Importante isso, né? Vamos então pedir a luz do Espírito sobre o nosso dia, sobre esse momento em que nós vamos ler o Evangelho, para que o Espírito venha trazer luz e clareza para nós. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Página 11 do Direcionamento Espiritual. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem paz, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso amigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, e assim venha conduzir o nosso dia. Nós te acolhemos, nós te desejamos. Nós temos consciência de que nós não conseguimos sozinhos. É pela tua luz, é pela tua mão que nos conduz, que nós vamos pelos caminhos corretos, pelos caminhos da verdade. Ajudai, Espírito Santo, a nossa alma a aceitar a vontade de Deus. Ajudai-nos, Espírito, a ter um coração dócil e obediente à palavra de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, a sede da sabedoria, rogai por nós. Pegue comigo o Evangelho de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 12. Marcos 2, dos versículos de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregando por 4 homens, mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando.
Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno. Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvando a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, nós estamos aí nesse período da liturgia onde a igreja de todo o mundo reza a mesma leitura, salmo e evangelho. E é importante a gente entender que este tempo comum, após o Natal, vem nos apresentar essa vida pública de Jesus. Essa vida missionária, essa vida que fala da missão de Jesus. No tempo do Natal, toda a liturgia nos levava a conhecer quem é Jesus. Hoje, neste tempo, nós vamos ver o que Jesus fez por nós, a sua missão. Então, aos olhos disso, a gente vê aqui que no evangelho de ontem dizia que Jesus já não conseguia entrar em todas as cidades. Jesus já não era bem aceito, justamente por causa das suas façanhas, dos seus feitos no meio do povo. O povo ficava com medo de Jesus. Começava a perceber que Jesus causava tumulto. Não ele causava tumulto, mas o povo causava tumulto por causa dele. O povo fazia muito barulho porque queria ouvi-lo e queria que ele rezasse, libertasse, curasse, enfim. Então, não era todas as cidades que Jesus entrava. E Jesus, então, ele vai até Cafarnaum depois do quê? Depois daquele evangelho de ontem, que vem dizer da cura, né? Daquele leproso. Aí Jesus, então, chega a Cafarnaum. E era uma cidade onde Jesus já frequentava. Então, muita gente já sabia dos feitos de Jesus. Jesus, então, ele entra ali e logo todo mundo fica sabendo. Jesus está aqui. Um que vê, outro que fala, né? E olha que naquela época não tinha celular. Estava longe de existir celular. Mas antes as pessoas se comunicavam melhor. Então era um que falava, era outro que falava, era outro que falava. E aí começaram então a dizer que Jesus estava ali. E o fato de Jesus estar num lugar, ele já estava pregando. A primeira missão de Jesus foi pregar o reino de Deus. Então a palavra que Jesus anunciava era a palavra do próprio Deus, era o próprio Deus falando. Então aquilo não era uma pregação qualquer, era algo que impactava quem ouvia. Imagina você ouvir Deus. Quantas vezes você numa adoração, você numa sua oração pessoal, você numa missa, você no meio de uma pregação, você escuta algo que você sente teu coração tremer. Porque você sente como Deus falando, como Deus trazendo uma resposta, como Deus curando. Imagina, gente, a experiência que esse povo não tinha de ouvir o próprio Deus falando. Era coisa de louco aquilo ali. Eu fico imaginando que não era um arrepio que eles sentiam, era um tremor mesmo na alma que eles sentiam quando eles ouviam Jesus falar. E seja qualquer assunto. Imagina Jesus falar bom dia para você, misericórdia infinita, né? Quanta coisa não passa no nosso coração dentro dessa experiência que esse povo não viveu com o nosso Senhor. E também a indiferença, né? Porque era Deus falando e eles não estão nem aí. Às vezes a gente faz isso, né? Deus está falando com a gente é indiferente à voz de Deus. Veja que Jesus, então, ele estava ali, ele estava pregando a palavra de Deus, vem dizer o evangelho de nós, para nós, né? Jesus, então, ele anunciava a palavra. Jesus não perdia tempo. Porque ele sabia que era através da palavra que muitos se converteriam. Era pregando, era falando. E veja que o inimigo, ele tem usado, desses últimos tempos, muito dessa questão da fala. Porque eu tenho falado isso porque eu vou falar isso agora,
Porque é o que eu tenho ouvido de muitos irmãos que vêm falar assim: Danusa, eu cansei, eu não falo mais. Danusa, eu não falo mais. Danusa, eu não toco nesse assunto mais. Pois é. Quando você para de falar, quando você para, dependendo do assunto aqui, claro. Mas, por exemplo, um conselho, uma pessoa que você ama, que sabe que está no caminho errado. Quando você para de falar para essa pessoa, principalmente exortá-la, tentar trazer ela para o coração de Deus, você está cedendo às influências do demônio. Você está cedendo às influências de Satanás. Você está chegando à conclusão de que ficar quieto conforme ele quer é melhor, porque o que ele tentou fazer o tempo todo foi interromper Jesus e não deixar Jesus falar. Nós temos que anunciar, nós não podemos parar. Se você for ver, a grande perseguição em cima dos cristãos é que eles parem de ler a Bíblia e que eles parem de pregar a palavra. A primeira coisa que acontece quando um cristão, principalmente fora do Brasil, ele é pego, ele é, vamos dizer assim, retirado do meio do povo para viver um processo de cárcere, é que ele pare de falar de Deus. Vocês já perceberam isso? Vocês já analisaram isso? Pois é. Então Jesus ele vem falar para nós: não parem de falar de mim, não parem de falar da palavra. Porque se você para de falar de Deus, se você para de anunciar a Deus, você para de trazer essa presença dele através da palavra. Porque a palavra é o próprio Deus. Isso é muito forte que eu estou dizendo para vocês. É muito forte mesmo. E aí Jesus então pregando a palavra, algumas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali naquele movimento de anúncio. O que eles fazem? Vamos levar aquele homem que está acamado, que não tem condições de vir. Preste atenção, Jesus estava pregando, mas eles não vão levar aquele homem acamado, aquele homem doente, para ouvir a palavra. Eles vão levar para que Jesus cure. E muitas das vezes é assim que a gente vai até Jesus, para ser curado. E no meio disso a gente escuta ele. E ao ouvir Jesus a gente se apaixona por ele. Não basta só você ser curado. Você precisa ouvir a palavra. Porque é a palavra que vai te manter em Jesus. Quantas pessoas que a gente sabe que foi curado, que recebeu de Deus um milagre e simplesmente recebeu e tchau, Jesus, valeu, obrigado, ó. Tchau, tô indo. O que eu queria era isso, né? O senhor é bom, maravilhoso, tô indo. Quanta gente não volta para testemunhar o que Jesus fez. Este homem, ele é levado por 4 homens. Dentro do Evangelho de São Marcos, os teólogos vêm dizer que é a alusão dos 4 evangelhos. São Marcos, Mateus, Lucas e João, que nos leva, que nos carrega até Jesus. Dentro deste evangelho, os teólogos explicam mais ou menos isso, que são os 4 evangelistas que nos levam até Jesus. Lucas, Mateus, João e Marcos. São esses apóstolos, esses evangelistas que, através das suas palavras, dos seus escritos, nos carregam até Jesus. Então, os 4 amigos pegam este homem e levam até Jesus para ser curado, E no momento da cura, no momento em que Jesus está realizando o sobrenatural, o movimento de Deus na vida daquele homem, Jesus não diz: olha, a tua lepra está sendo curada. Jesus não diz: ó, a tua enfermidade, o teu coração machucado, os traumas que você traz, a sua emoção desordenada, não. Jesus não vai na cura, Jesus vai no perdão. Por quê? Porque o pecado, ele faz isso. O pecado nos deixa doentes. O pecado nos deixa presos numa cama. O pecado nos deixa preso a pessoas. O pecado nos deixa aprisionados no medo. O pecado nos deixa preso na mentira. Então este homem, muito mais que uma enfermidade que o jogou na cama, ele estava preso ali e ele não tinha movimento, ele não tinha expressão de vida, ele não tinha expressão de liberdade e ele não tinha dignidade de um filho que anda, vai e vem aonde quer. E Deus então, em Jesus, né? Jesus Cristo então
fala para ele os teus pecados, porque dentro daquele coração existia muitos pecados. Muitos pecados. E ele é liberto, ele é perdoado dos pecados. Jesus, então, ele veio reconciliar a humanidade com Deus. E aqui eu queria perguntar para vocês, há quanto tempo vocês não se confessam? Não precisa me responder, mas eu quero que você traga na sua memória. Não é aquela confissão qualquer, não. Aquela confissão depois que você faz um exame de consciência bem feito. Nós, dentro do direcionamento espiritual, nós temos exames de consciência. Mas se você não tem o direcionamento espiritual, é só você digitar aí, exame de consciência completo. Vai te trazer e você vai conseguir fazer um bom exame de consciência e uma boa confissão. Porque a confissão, através do sacramento da confissão, você é curado. Não é só a reconciliação que acontece, é a cura, é a libertação também. E aí então, depois que Jesus fala, os fariseus começam naquele alvoroço, vamos dizer assim, né? E Jesus diz, o que é mais fácil para vocês aceitarem? Porque o que vocês não querem aceitar é a verdade. Vocês querem aceitar o quê? A cura? É isso que vocês querem? Então, peraí, eu resolvo isso. Eu te ordeno. Jesus dá uma palavra de ordem. Fica de pé. E aquele homem mais que depressa, porque era o que ele queria, né? Era ser curado. Aquele homem mais que depressa fica de pé. Não esteja atrás de Jesus pelas curas que ele pode fazer. Esteja atrás de Jesus porque ele também pode reconciliar você com Deus. E às vezes, a enfermidade que você está trazendo no seu coração é justamente a enfermidade da saudade de Deus. Talvez muitos que estão me ouvindo neste momento estão doentes porque faz muito tempo que não tem uma comunhão, que não tem uma conexão, que não deixou Deus chegar na tua alma. Talvez há muito tempo, devido a algumas escolhas erradas que você fez, devido a algumas pisadas de bola que você fez com você, com alguém, com o próprio Deus, você não se aceita. Eu quero dizer para você que está nessa condição, que está se sentindo a pior pessoa do mundo, porque as suas escolhas geraram consequências pesadas e isso tem pesado o teu coração. Volta para Jesus, porque Ele não tem te condenado e Ele não vai te condenar. Volta o teu coração, volta a tua vida, volta as tuas motivações para Ele. Procura um bom padre, se confessa e segue a tua vida. Todo esse peso que você está carregando não é Jesus que colocou. Com certeza foi o pecado. Todo esse sentimento de a minha vida é mais difícil que de todo mundo. Não, a tua vida não é mais difícil. Você tem o Cristo que te ajuda a carregar a cruz. Você tem a palavra que te ajuda a chegar até Ele. E é Ele que vai te curar. E talvez a cura que você tanto está esperando não vai vir de remédios, de pessoas. A cura que você vai ver é de uma boa confissão. É chegar diante de Deus e pedir perdão. E viver uma vida inteira com Ele. Sem ficar olhando para trás, olhando para frente. Amém? E eu espero que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de recomeço. Eu sei que nós estamos ainda encerrando uma semana. Mas para Deus, o fim às vezes é o começo de muita coisa. Então essa sexta-feira é motivo de você recomeçar. É motivo de você rever muita coisa. E que você não pare no que deu errado. Mas que você hoje possa olhar e falar, eu posso recomeçar. Este homem fez isso. Através de uma confissão, através de um perdão dos seus pecados, ele deu um boom na sua vida. E talvez muitos esperam a segunda-feira para dar um boom. Muitos. Mas nós cristãos, nós filhos de Deus, sexta-feira também é um dia de recomeçar. Precisa ser sexta, não precisa ser segunda, não. Pode ser sexta. Jesus, ele dá esperança para nós a todo momento, em horas e dias improváveis. Amém? Que o seu dia seja cheio da presença do Espírito Santo,
e cheio de recomeços. Tende um dia abençoado e poderoso na presença do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lembrando, gente, o nosso direcionamento espiritual no mês de janeiro também é proposto a novena da serenidade. Nós estamos no 5º dia hoje. Está lá no canal do YouTube da Comunidade Mariana Resgate e também a leitura do livro de Provérbios. Hoje também já está lá no canal da comunidade a leitura e a reflexão do livro de Provérbios, capítulo 13. Eu espero que tudo isso seja motivo de unir o teu coração ao coração do nosso Senhor. Deus abençoe o seu dia.